Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegaram por uma indicação do YouTube, eu peço para que façam sua inscrição. Se já forem inscritos, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos um relato enviado pela Tamires. Então fiquem agora com a narração da inscrita do canal A Hora do Além. Oi Feliciano, pessoal da Hora do Além. Meu nome é Tamires, eu já estive aqui em outras ocasiões contando algumas histórias minhas e da minha família. E hoje eu vou contar uma que aconteceu com a minha mãe há muitos anos atrás, quando ela tinha por volta de 16 anos de idade. Minha mãe foi apresentada a um rapaz, havia chegado na cidade há pouco tempo, eles moravam no interior de Minas. Enfim, ela foi apresentada a esse rapaz. E ele tinha se mudado para a cidade em que minha mãe morava para poder cursar a universidade e morar com os tios. E ele se mostrou uma pessoa muito agradável, muito gentil, muito atencioso, uma pessoa realmente diferenciada nos modos e no comportamento. Os meus avós não fizeram muito gosto nesse relacionamento porque a minha mãe muito nova, né, com 16 anos, assim, uma adolescente, e ele já tinha mais de 20, já estava se preparando para entrar na universidade, trabalhava com os tios. Mas era uma pessoa tão gentil, calorosa, atenciosa, amigável, que os meus avós acabaram capitulando e aceitaram aquele relacionamento. Pois bem, no começo as coisas correram como elas devem correr em relacionamentos saudáveis. Mas isso mudou muito rapidamente. Em 2 ou 3 meses, a minha mãe começou a perceber que o namorado, ele tinha comportamentos muito preocupantes. Ele era uma pessoa muito controladora. E ele começou a tentar controlar todos os aspectos da vida dela. Então, no começo ele implicou com os amigos homens, depois ele começou a implicar com as amigas, e por fim ele já estava implicando com os meus tios, os irmãos da minha mãe. Claro que as coisas não iam dar certo desse jeito e a minha mãe resolveu terminar o relacionamento com ele. Como é de se imaginar em casos assim, ele não aceitou. Continuou procurando pela minha mãe. Inúmeras vezes o meu avô e a minha avó precisaram intervir para dizer que ele não era mais bem-vindo em casa, que ele era muito novo, que ele tinha toda uma vida pela frente, que não tinha por que ele continuar fazendo aquilo. Até que esse rapaz sumiu. Ele continuou morando na cidade, né? Cidade pequena, você acaba tendo notícia das pessoas. Mas ele parou de procurar minha mãe. Eis que, passado mais ou menos um mês do término, a melhor amiga dela convidou para que as duas fossem juntas até um parque que tinha chegado na cidade. E ela queria ir nesse parque porque havia uma cartomante. Ela queria passar com a cartomante. As duas acabaram indo e a minha mãe inicialmente iria para fazer companhia. Ela ficou aguardando a amiga, e quando essa amiga finalmente saiu, né, da tenda onde a cartomante ficava, a senhora veio até a minha mãe e falou com ela: agora você pode entrar. Minha mãe agradeceu, né, falou: não, eu só vim fazer companhia, não vou passar. E a senhora continuou insistindo: eu tenho que conversar com você. E aí a minha mãe, já sem jeito, falou: olha, me desculpa, eu não tenho dinheiro, não tenho como pagar pelo seu serviço, eu só vim fazer companhia para minha amiga. Nessa hora, essa senhora cartomante, que era uma mulher bem baixinha, assim, magra, delicada, ela pegou no pulso da minha mãe. Minha mãe conta que, com muita força, que ela ficou surpresa que uma pessoa tão pequena, que aparentava ser tão frágil, fosse tão forte. E ela segurou com força o pulso da minha mãe e disse assim: eu tenho um recado para você. Entra. A ordem foi tão impositiva que a minha mãe disse que só entrou. Nem falou mais nada, sabe? Ela só entrou. A tiragem de carta começou a acontecer. Elas conversaram sobre alguns outros assuntos. E no final ela falou assim: eu pedi que você viesse porque eu tenho uma mensagem para te passar. Você vai ganhar um presente. O presente vai chegar na sua casa, na sua porta. Nada de bom acompanha esse presente. Não tem nenhuma intenção boa nele. Então, quando ele chegar na sua casa, receba com a mão esquerda. Jogue fora. O resto, você não precisa se preocupar, porque tudo de ruim volta e tudo de bom volta. Então, a espiritualidade ela vai se encarregar.
só não receba o presente. Minha mãe ficou muito surpresa, porque ela não tinha nada para receber, assim, não imaginava quem pudesse presenteá-la. Não era nenhuma época festiva, não era aniversário, não era nada. E ela agradeceu essa senhora, que não cobrou pela tiragem de carta, e foi embora para casa. E chegando em casa, ela acabou comentando com a minha avó o que tinha acontecido, né? Falou que ficou surpresa, contou ali qual tinha sido a mensagem que ela recebeu, e as coisas ficaram por isso mesmo. Então, Feliciano, passada uma semana, mais ou menos, do encontro que a minha mãe teve com essa cartomante, ela estava na escola e a minha avó conta que bateram no portão. Quando ela atendeu, era o ex-namorado da minha mãe. Inicialmente ele perguntou pela minha mãe e a minha avó disse: ela tá na escola. Estranhou porque ele sabia que ela estava na escola. Então ele, que estava de pé no portão, assim com as duas mãos para trás, falou com ela: ah, que pena que ela não tá, porque eu trouxe um presente. E aí nessa hora ele tirou um dos braços que estava escondido, né, atrás do corpo, e ele estava carregando uma abóbora, daquelas abóboras morangas, e ele levantou a abóbora e falou: eu trouxe para ela, trouxe para vocês. Minha avó, nessa hora, começou a se arrepiar. E veio uma coisa na cabeça dela que ela não sabia se foi soprado, se foi uma intuição, dizendo: não aceita. Ela ficou paralisada, com o rapaz ali todo sorridente, com o presente, né, entre aspas, na mão, e se lembrou da conversa que ela tinha tido com a minha mãe e as orientações que a cartomante tinha passado. Nessa hora ela agradeceu o presente, recebeu com a mão esquerda e levantou, assim, na altura dos olhos, né, na altura da cabeça, e falou: ah, muito obrigada, né, a gente vai fazer, obrigada. Quando ela olhou para baixo da abóbora, ela viu que na parte de baixo, aonde a gente segura, né, haviam alguns desenhos cortados na casca. Alguns desenhos muito pequenininhos, assim. Naquela hora minha avó entendeu que o presente que a cartomante disse que chegaria era aquele ali. Ela se despediu do rapaz e, no lugar dela entrar pela porta da sala, ela deu a volta na casa, foi até os fundos, e a casa dos meus avós, ela é num terreno sem nível, assim, faz aquele morrinho para baixo, e eles plantavam, eles tinham horta, pomar, criavam galinha ali, você ficava num nível mais alto da casa e você via lá embaixo. Minha avó jogou aquilo longe, essa abóbora foi rolando até o final, o fundo do quintal, e parou assim aos pés de uma bananeira, e ficou lá. Quando a minha mãe chegou em casa, a vó contou para ela o que tinha acontecido e elas entenderam que realmente o rapaz tinha tentado fazer alguma coisa para minha mãe. Então, depois disso, as coisas começaram a ficar muito estranhas na casa delas. A minha avó, que ficava mais tempo em casa, ela começou a ouvir, assim, alguém chamava o nome dela no portão. E aí, quando ela chegava no portão, não tinha ninguém. Ou então, chamavam o nome dela, né, com a voz da vizinha, por cima do muro. E aí, quando ela ia ver se a vizinha estava chamando, também não tinha ninguém. E as coisas começaram a escalonar mesmo, a piorar. Com o tempo, ela passou a ter a impressão que alguém estava correndo em volta da casa. No começo, só ela ouvia, e depois outras pessoas da família, né, os irmãos da minha mãe, a minha mãe, eles também começaram a escutar esses passos durante a noite. E as coisas elas foram piorando tanto que chegou ao ponto deles ouvirem bater nas janelas, bater nas portas, né, na porta da cozinha e na porta da sala. Como a casa ficava num desnível, você tinha um lado da casa, né, você tem um lado da casa em que a gente dá pé para poder bater na janela, que tem ali 1,20 m, que do outro lado são mais de 3 metros de altura. Então era impossível que alguém estivesse batendo nas janelas à noite. Como a família da minha mãe é muito católica, sempre foram muito fervorosos, minha avó passou a todos os dias às 6 horas reunir os filhos, horário em que os sinos no interior costumam tocar a Ave Maria, para que eles rezassem o terço mariano. Foi só assim que essas manifestações foram diminuindo até acabar. O tempo passou ali um mês,
Um dia minha avó estava no fundo do quintal, ela já não estava nem lembrando dessa história. Quando ela chegou perto do lugar onde a abóbora tinha rolado e caído, ela percebeu que a bananeira, pé de bananeira, aonde essa abóbora bateu, ele secou, morreu. E quem conhece de plantio sabe que bananeiras são extremamente fortes. Para vocês terem uma ideia, é comum se plantar bananeiras próximas às fossas sépticas, porque elas purificam o solo. Uma árvore que não está frutificando, né, que não deu um cacho de banana, resseque e morra do jeito que ela ressecou, assim, até virar palha, é uma coisa que ninguém nunca tinha visto. Meus avós nunca tinham visto aquilo acontecer. Já tinha mais ou menos um mês, né, da chegada do presente. Minha mãe recebe a notícia que o ex-namorado, enquanto ele vinha da cidade dele para a cidade onde a minha mãe morava, onde ele estava estudando, ele havia sofrido um acidente na estrada. Tinha sido um acidente muito estranho, porque o carro capotou, era um Fusca, capotou numa reta e não tinha nenhuma marca de frenagem, não estava chovendo, nada, absolutamente nada que pudesse justificar aquele acidente. Mas de alguma forma aquele carro capotou e o rapaz acabou falecendo. Quando essa história chegou, né, ao conhecimento da minha mãe e dos meus avós, que eles não ficaram felizes porque o rapaz tinha morrido, mas a minha avó se lembrou, né, de tudo que aconteceu e falou que talvez ele tivesse sendo cobrado por aquilo que ele tinha feito. Porque a própria cartomante avisou: tudo de bom que se faz volta e tudo de ruim que se faz volta também. E foi aí que eles acabaram descobrindo que esse moço ele já tinha um comportamento problemático na cidade dele, que ele já tinha feito isso com outra moça e que a situação tinha sido tão complicada que a menina foi embora do interior, veio morar em Belo Horizonte. O pai da moça foi atrás dele e disse: olha, se você for atrás da minha filha, você vai ter que resolver comigo. E foi aí que ele decidiu que ele iria se mudar para casa dos tios para poder estudar, para recomeçar a vida, né? E chegando lá, ele repetiu o ciclo. A minha avó e a minha avó contava e a minha mãe conta essa história. Eu me lembro delas sempre dizerem que, na maioria das vezes, a gente deve temer mais os vivos do que os mortos. E realmente, né? Nesse caso, é inegável que havia muito a se temer daquela pessoa. É isso, Feliciano. Esse é o meu relato de hoje. Eu agradeço muito a oportunidade de compartilhar com você e compartilhar com todos os ouvintes aqui da Hora do Além. É sempre um prazer. Espero que vocês estejam bem, sejam muito abençoados. Muito obrigado, Tamires, por ter compartilhado esse relato que aconteceu com a sua mãe, sua avó e os seus familiares. Se vocês também quiserem compartilhar seus relatos, pessoal, na descrição do vídeo estará o link que vai direto para o WhatsApp do canal. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está aqui, deixando like, compartilhando e comentando. Que Deus abençoe a cada um de vocês, suas famílias e seus amigos. Muito obrigado, até o próximo vídeo.